O 8 em Ponto está no ar para falar do bom combate, da boa luta, pela igualdade dos direitos sociais, pela justiça, pelo respeito. Eu estou falando do movimento Mulheres do Brasil, que chegou a Santa Catarina de forma oficial nesta segunda-feira, numa cerimônia na Assembleia Legislativa. Para falar mais sobre o assunto, converso agora com Ana-Lisa Dalzotto, que é líder do movimento Mulheres do Brasil aqui no estado, nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, Ana-Lisa? Bom dia para você. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ana-Lisa, o movimento como um todo surgiu em 2013, é isso? Isso. O movimento foi lançado pela Luísa Helena Trajano e Sônia Hers e um grupo de mulheres que viram, que gostaram de estar juntas e viram que podiam, através do trabalho em rede, através da força das mulheres, trabalhar para um país melhor. Você acabou de falar o nome de duas empresárias de sucesso, que batalharam, que chegaram lá. Agora, não é essa a realidade que a gente vê de uma maneira geral no Brasil. As mulheres ainda têm muita dificuldade de chegar, de alcançar cargos de direção, cargos executivos nas empresas pelo país, não é? De fato, as mulheres recebem menos do que os homens, tem pouquíssimas mulheres em cargos de direção, no conselho de administração de empresas, na política, em várias atividades. Ontem a gente estava fazendo uma palestra sobre empoderamento feminino, a gente estava fazendo um roteiro, e aí a gente comentava que as mulheres não são, por exemplo, vistas como cirurgiãs. Tem várias profissões. As mulheres não tomam suas decisões de investimento, elas recorrem ao pai, ao marido. Então, tem muito chão ainda, tem muita estrada para ser feita para a gente ter uma sociedade realmente justa e igualitária. Bom, Ana-Lisa, o combate à violência é uma das bandeiras do movimento, não é? Com certeza. O combate à violência contra a mulher, o combate à violência como um todo. Tem várias ações acontecendo em São Paulo, especialmente, que é onde o movimento começou. E aqui também a gente quer trazer isso, porque também é uma realidade. As mulheres sofrem muito a violência, principalmente doméstica. Que outras bandeiras o movimento defende? O empoderamento feminino, então assim, é um movimento apartidário, que tem interesse público, então é um movimento político no sentido de ter um interesse público e é apartidário. Então tem várias ações acontecendo. Então o empoderamento feminino não é que somos, é um dos princípios, não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Então a violência contra a mulher. Tem um projeto que é super bacana, que são palestras e conversas que se faz com as meninas de ensino médio, porque as meninas não veem, as meninas não se veem, como elas têm pouca referência de mulher em cargo de direção, por exemplo, as meninas não se veem dirigindo uma empresa, assumindo a direção de uma grande empresa. Então, assim, tem várias ações. Enfim, tem uma série de ações, inclusive está havendo uma discussão para melhorar o sistema prisional do país. O objetivo, empreendedorismo feminino, então o objetivo não é inventar a roda. Não precisa reinventar a roda já foi inventada. Mas dá para aperfeiçoá-la. Se plugar em boas iniciativas. Exatamente, dá para aperfeiçoar, se plugar em boas iniciativas e batalhar por elas. Num país como o Brasil, com o perfil de sociedade que o Brasil tem, ainda infelizmente impregnado muitas vezes pelo machismo, dá para pensar em levar essas pautas a cabo de uma maneira bem eficiente? Claro, porque é uma questão de cultura, assim como igualdade racial também é um dos temas. Através de conversa, de demonstração, de uma série de iniciativas, dá sim para melhorar bastante o país como um todo. Você tinha me dado um exemplo, antes da gente entrar no ar, de um projeto de lei aprovado no Senado que teve essa atuação política decisiva das mulheres de maneira organizada. Que projeto foi esse? Essa é a Ação 80 em 8. Fizeram uma pesquisa e viram que para as mulheres terem as mesmas condições de trabalho do que os homens, nós levaríamos 80 anos no Brasil. E se sabe que vários países da Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia, impuseram uma lei de cotas que exige que tenha no conselho de administração das grandes empresas pelo menos 30%, 40% de mulheres. Com isso, é transitório, um movimento transitório, mas com isso teria que haver um incentivo para as mulheres assumir cargos de liderança nas empresas. Então, foi feito um trabalho de formiguinha fantástico das mulheres do Brasil, conversaram com todos os senadores e no dia
8 de março, no Dia da Mulher, conseguiu aprovar no Senado essa lei de cotas. Para a gente fechar, Analisa, e a chegada agora a Santa Catarina, como é que as mulheres podem fazer para participar do movimento aqui no estado? Como é que foi essa chegada a Santa Catarina? Essa chegada foi porque a Fernanda Bornhausen Sá, que é minha líder também, nós duas lideramos juntas, minha co-líder aqui em Santa Catarina, ela conhece a Luísa Trajano, me levou para conhecer esse movimento e a gente ficou muito impactada e resolvemos assumir e fazer aqui. A pedido da Luísa e da Sônia, que é uma catarinense maravilhosa, elas pediram para a gente liderar esse movimento aqui e nós estamos então trabalhando inicialmente com duas pautas, que é essa questão de fazer essas conversas com as meninas de ensino médio e o apoio ao empreendedorismo feminino inicialmente. Mas a gente quer trabalhar no combate à violência, na igualdade de gêneros, a gente quer conhecer outras iniciativas que tenham relação, que façam sentido para a gente se plugar e fortalecer essas iniciativas. Tá certo. Analisa Dalzotto, líder do Movimento Mulheres do Brasil em Santa Catarina. Muito obrigado pela participação, que o movimento cresça cada vez mais em número e também em qualidade, com certeza. Eu que agradeço. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, falando sobre o Movimento Mulheres do Brasil. Então você, mulher, se é empresária, se é uma mulher que tem vontade de se engajar nessa luta pela igualdade, uma luta tão legítima que deve contar também, claro, com o apoio dos homens que já se libertaram do machismo, não é? Portanto, o Movimento Mulheres do Brasil está aí para ser uma importante ferramenta na promoção da igualdade entre homens e mulheres no país, com certeza.